Um inquérito policial foi instaurado para apurar o que aconteceu ali na rua Arcindo Sardo. Um jovem de 20 anos, infelizmente, morreu em um acidente de trânsito. Até isso já começa a ser questionado, viu? As imagens demonstram a violência do impacto sofrido por um carro na hora em que a colisão aconteceu. E um jovem foi encontrado morto dentro desse veículo. Detalhe, 2 pessoas inicialmente teriam sido avistadas tanto por policiais quanto por bombeiros que foram chamados para esse socorro. E ninguém falou de um terceiro indivíduo. Você vê, os 2 saíram daquele carro depois da colisão. Sai um do banco traseiro e sai um do banco do motorista. O cara que estava no banco traseiro simplesmente vai-se embora. Esse aí, ó. O outro fica lá. E só ele que é atendido pelos homens do SEAT. Se a pancada foi tão forte assim que chegou a matar esse jovem, como é que esses 2 outros, inclusive um foi embora sem sofrer lesão nenhuma, como é que eles não se feriram com determinada gravidade também? O impacto para eles não foi igual ao do jovem de 20 anos? Questionamentos estes que só vão ser respondidos através do inquérito policial. Eu fui conversar com o Dr. José Denilson, perito criminal que esteve lá no local, que, diga-se de passagem, demorou para chegar. Mas demorou por quê? Porque o Dr. José Denilson é preguiçoso? Porque o Dr. José Denilson fez corpo mole? Não, amigo. O Dr. José Denilson, quando comunicaram deste acidente com morte aqui em Londrina, ele estava chegando em Jaguapitã. Onde aconteceu aquele outro acidente que eu falei para você, tem uma criança lá de 6 anos que faleceu, você lembra desse acidente que eu falei ontem? O Dr. José Denilson estava lá, chegando para fazer os levantamentos em torno daquele acidente para liberar o corpo da criança para trazer aqui para o IML. Até ele terminar e voltar de Jaguapitã para cá, demorou mais de 1 hora e meia, quase 2 horas para que os levantamentos aqui pudessem ser feitos. Mas o próprio perito já ficou com uma pulga atrás da orelha. Porque o jeito que esse jovem faleceu e o sangue do jeito que ficou ali esparramado pela pista dão uma conotação diferente a esta morte, a morte desse jovem. E cadê esse terceiro elemento que ninguém falava dele, mas que foi visto nas câmeras que existe? Preste atenção nas informações e os detalhes que o perito tem para a gente. Um acidente na Arcindo Sardo tirou, infelizmente, a vida de um jovem de apenas 20 anos de idade. E no acidente, um troço estranho, uma imagem nos foi cedida de câmeras de segurança que estão ali nas proximidades. Essas imagens ajudam os senhores também, doutor? Opa, ajuda sim, ajuda a esclarecer um pouco a dinâmica ali de como teria acontecido esse acidente. Não teve sinal de batida do carro contra o poste, né? Não, ele tem marcas ali que ele pegou, teve uma guinada lá para a direita, ele bateu o rodado anterior no meio-fio e depois se projetou o veículo, fez uma manobra para a esquerda, subir na calçada, mas também não teve choque nem com o poste, nem com a mureta que tinha ali na sua frente. Os ferimentos que o jovem tinha eram compatíveis com aquele tanto de sangue que tem lá no carro? Estamos aguardando aí os exames de necrópsia, né, para ver a causa-morte, aí se teve uma possível quebra do pescoço mesmo, né, e para ser a causa-morte. Pela dinâmica ali do acidente, não teve um choque tão grande que pudesse proporcionar a morte desse a não ser aquele efeito chicote, né? Aquele efeito chicote que a pessoa quebra o pescoço. Doutor, além do motorista, imagens mostram que tinha um segundo indivíduo que também desceu do carro e saiu de lá, né? Isso, eles desceram do carro ali, ficaram ali um pouco perdidos na hora, aí as pessoas que estavam no banco de trás deixou o local, apesar de alguns minutos ali, deixou o local andando normalmente, e o motorista também parecia estar bem. No inquérito policial, certamente o motorista e essa testemunha devem ser ouvidas, não? Ah, com certeza, o delegado agora da Delegacia de Trânsito vai ouvir essas 2 pessoas. Era madrugada, quando o senhor chegou lá, a cena do acidente já estava ali só com a vítima do local. Isso, a gente estava atendendo um outro acidente em Jaguapitã, já estava sabendo desse local em Londrina, demorou um pouco, de 1 hora e meia para chegar nesse local, então pouco informações aí já não tenham mais no local. Imagens conseguidas através de câmeras de segurança demonstram a gravidade de um acidente registrado na Avenida Arcindo Sardo, na região do Jardim Coliseu. Se observa até a traseira do carro levantando na hora desse acidente. Pelas imagens que conseguimos coletar do local, mostra que realmente, acho que ele raspa a roda dianteira no meio-fio, talvez tenta
frear bruscamente o veículo e mostra que ele dá uma levantada brusca. Provavelmente o passageiro estava sem cinto de segurança, o que ocasionou, infelizmente, o óbito ali no local. O que nos chama a atenção é que, pelo menos, tinham 3 elementos dentro deste veículo e apenas a vítima permaneceu no local em óbito, por óbvio, e um outro indivíduo assumiu como condutor desse veículo permanecer no local, mas essa terceira pessoa não estava no local e não foi qualificada no procedimento. Nas outras imagens se vê o terceiro indo embora, né? Exatamente, ele sai gesticulando, parece que conversando com o outro indivíduo que permaneceu no local e assumiu a volância do veículo, mas ele, quando chegou o atendimento e os órgãos responsáveis, ele não se encontrava no local e muito menos foi relatado isso no boletim de ocorrência ou até mesmo informado isso pelo condutor do veículo. Os senhores precisam agora encontrar esse terceiro indivíduo. Não só ele, como o condutor do veículo tem que ser ouvido. Pelo procedimento que veio até a delegacia de trânsito, esse indivíduo não foi interrogado sobre os acontecimentos, o que levou ele a causar esse acidente, haja vista que a rua estava tranquila, não tinha movimento e não tinha buraco, não tinha nada para que ele perdesse o controle. Precisamos saber se ele havia ou não ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ouvir novamente os policiais para saber se ele relatou ou não a existência desse terceiro elemento aos policiais e o porquê que não foi arrolado isso no boletim de ocorrência e demais providências a serem tomadas a respeito desse acidente. Nas imagens dá para observar que realmente a velocidade não era pouca, né? Esse é um outro ponto que nós vamos também ter que reportar à perícia, mas dependendo do ângulo da câmera e se não tiver outros pontos de referência, infelizmente fica prejudicado a aferir a velocidade exata do veículo que o veículo estava no momento do acidente, mas por óbvio, só pela aquela levantada de roda traseira que deu ali, ele não deveria estar em uma velocidade baixa. Outra coisa que chamou a atenção era o tanto de sangue que tinha ali nas proximidades para o ferimento que a vítima tinha. Então, como eu não estive no local do acidente, foi no final de semana, foi uma equipe da Polícia Civil, foi a Polícia Militar e a Polícia Científica. Esse laudo de local de morte ainda não foi encaminhado aqui à Delegacia de Trânsito. O fato foi atendido pela Delegacia de Plantão, que inclusive já ouviu os 2 policiais militares, mas uma nova intimação será expedida para que eles compareçam aqui e deem maiores esclarecimentos sobre alguns pontos que ainda ficaram obscuros nesse atendimento ao local do acidente.